Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, Anete Guimarães nos convida a uma reflexão profunda, unindo a neurociência, a filosofia e os ensinamentos do Evangelho. Entenda como a ciência e a fé se conciliam e aprofunde-se no significado da caridade, por meio da benevolência, indulgência e perdão. Veremos a importância de Jesus como guia, o benefício da fé para a saúde, e a busca pelo conhecimento como verdadeiro caminho para a reforma íntima. Te convido ainda a conhecer outros vídeos do canal, com temas cuidadosamente selecionados e comentários reflexivos ao final de cada palestra. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação, e isso faz toda a diferença para você continuar recebendo nossos vídeos, e também para que mais pessoas possam acessá-los. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares, e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita. Boa noite. É um prazer verdadeiro estar com vocês na noite de hoje. Eu normalmente começava uma palestra assim. Minha mãe sempre detestou. Ela achava que eu devia começar com excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, coisa desse tipo. E eu falava dessa maneira, e é uma saudação que eu fiz durante muito tempo, até que nós tivemos o distanciamento social. E eu não pude estar com vocês presencialmente, e foi muito difícil para mim. Eu descobri que eu falava muito bem com as pessoas presentes, mas quando tinha que gravar, para a internet, eu tinha um cansaço enorme, era muito desgastante, tão difícil, porque eu não tinha internet. Em casa eu morava num lugar meio distante e tinha que alugar um estúdio para gravar e tinha que aproveitar, tinha que gravar muita coisa em pouco tempo. E eu descobri que eu não dava conta. A gente disse, vamos gravar o dia inteiro? Eu disse, não consigo. Limitava. E eu achei que finalmente a idade tinha chegado, porque eu sou muito mais antiga do que pareço. É um fato, Então, eu achei que tinha chegado. Acontece com todo mundo, Chega o dia. Mas, depois que terminou, nós voltamos a nos encontrar e eu descobri que eu conseguia falar bem. A senhora perguntou assim, 50 minutos? Não, normalmente eu estou fazendo uma concessão. Eu falo normalmente 3 horas. É porque eu dava aula. O pessoal fala de médico, mas normalmente a minha área de especialização é filosofia. Filosofia da ciência. Vocês têm ideia de como isso é complicado? É aquela matéria que todo mundo odeia, lembra? Conclusão de curso, essas coisas assim. Ninguém gosta dessa parte. Método científico, metodologia científica, como pensar cientificamente. E eu também dei aula para alguns médicos, são os mais difíceis. Mas é a área que a gente se especializou mais. Então, no mínimo, 1 hora para começar a entender o que eu vou dizer. Mais 1 hora para desenvolver e 1 hora... Ah, é isso que você está falando, finalmente eu entendi. Então, 50 minutos não dá para começar. Uma concessão que eu comecei a fazer palestra de 1 hora. Então, eu sou uma pessoa que faz seminários, que eventualmente faz palestras. Normalmente as pessoas são palestrantes que fazem seminário. Eu gosto de seminário. Conversar com as pessoas, dialogar, porque filosofia é isso. Não existe aula de filosofia em que você fala sozinho. Aí não é filosofia, é história. E vocês sabem o que eu queria estudar realmente? Arqueologia. Pois é, o meu interesse. Quando eu tinha 12 anos, eu quero ser arqueóloga. Eu amava o Egito, amava a história antiga. Aprendi a ler hieroglifos egípcios com 11 anos de idade. Estou falando sério. Não é brincadeira, não. Eu aprendi a ler. Eu me interessava muito pelas descobertas arqueológicas. A Belzoni era um ídolo pelas descobertas que ele fez. Ele descobriu o túmulo de Ramsés, as principais obras. Ele não sabia que era Ramsés, porque quando ele fez a descoberta, nós não sabíamos o significado dos hieroglifos egípcios. Ninguém sabia quem era, mas ele descobriu várias referências a ele, templos que ele construiu, coisas que ele fez. Então era uma paixão na minha vida, a história antiga. Então eu me dediquei um bom tempo. Mas as coisas mudam, você cresce, vai mudando de área. Na época que eu ia estudar, eu pretendia fazer física. É porque eu era muito bom em matemática. E eu não sei como acabei entrando na medicina,
mas a filosofia que foi realmente a carreira de eleição. Então, não, eu nunca pratiquei a medicina. Tá? Eu sempre dei aula. Dei aula de neuroanatomia, dei aula de um monte de coisas, mas basicamente o meu trabalho é ensinar as pessoas a pensar. Profissional. Mas na área do espiritismo, isso é uma coisa bem complicada. Por quê? Porque normalmente as pessoas fazem abordagens religiosas. E o que é uma abordagem religiosa? As pessoas já reagem. Você vai falar mal da religião? Vai ser contra? Vai fazer alguma coisa? Eu disse, não. Não, eu vou contar até uma experiência pessoal um tanto quanto desagradável. Era o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. E era comum as pessoas fazerem palestras a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E me convidaram para fazer isso num centro espírita no Rio de Janeiro, que é incomum. Eu viajo muito para fora, mas no Rio, que é a minha cidade, eu não falo muito, porque a gente trabalha durante a semana e viajava nos finais de semana. Mas eu fui e, chegando lá, a pessoa que me apresentou disse assim, quando sentamos na mesa, tinha mesa lá, era uma festividade, ia ter muitos eventos, então compuseram a mesa, e a pessoa que ia fazer a apresentação começou assim, virou para mim e disse, olha, eu fui contra convidarem você, viu? Eu não acho que você saiba falar sobre o Evangelho, mas eu fui voto vencido, então você foi convidada para falar sobre esse assunto. Assim, de público. Bom, isso não me afeta muito, porém a pessoa que tinha me convidado ficou muito nervosa. Ela ficou pálida. Eu vi que era alguma rixa entre eles, apesar de ser muito deselegante, correto? Eu não tenho responsabilidade por esses bastidores, mas começou dessa maneira. E aí o Senhor se sentou, era falar sobre o Evangelho, e eu falei, lembram que eu queria estudar arqueologia? Então, eu dediquei muitos e muitos anos a aprender sobre o Egito, sobre Roma, sobre os povos bárbaros, sobre a Caldeia, sobre a Babilônia. Eu me interesso muito por achados arqueológicos, escavações, e eu tenho uma memória assim boa para datas, para informações, mas é uma coisa pessoal, é tipo um hobby. Normalmente as minhas palestras versavam, como ele falou, neurociência. Por quê? Porque as pessoas gostam muito, o povo adora doença. Então a gente fala de doença, as pessoas se identificam e aí a gente faz um paralelo com o espiritismo, é uma coisa fácil. Falar de filosofia é muito difícil. Como eu falei, demanda tempo. A gente não está acostumado a dialogar mentalmente com ideias, com informações. Então, por isso, eu faço isso em seminários. Meus seminários normalmente versam sobre filosofia, tá? Filosofia da ciência, filosofia do conhecimento, epistemologia e filosofia espírita. Que não sei se vocês sabem, o espiritismo é inicialmente uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. E o aspecto ético-moral, ou o evangelho, como nós queremos dizer, não fica muito diferente, ainda é filosofia. E filosofia pressupõe questionamento sistemático e constante. Eu sei que são palavras incomuns, mas eu estou lembrando aqui porque meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E nunca foi tão importante como recentemente. Eu tenho muita ligação na comunidade científica, né, com muitas pessoas em vários países, e eu recebi uma notícia muito desagradável a respeito da situação. Eu sempre fui muito otimista, porque a maior parte dos cientistas são otimistas. O que vocês veem na televisão são jornalistas, que é muito diferente. Cientistas são muito otimistas com relação ao planeta, com relação à sociedade, às descobertas. Jornalistas não, é o exato oposto. Então, os jornalistas escolhem o que querem dizer, mas os cientistas não. Para vocês terem uma ideia, os 100 cientistas, mais influentes na comunidade científica, votados por outros cientistas, não por jornalistas, cientistas votando em cientistas, chegaram aos 100 mais influentes da comunidade científica. Perguntaram para eles, você se sente otimista com relação à sociedade, aos seres humanos? Resposta, 100%. Sabe o que é 100%? Todos eles, sem nenhuma exceção, disseram, sim, eu me sinto otimista. E aí, cada um, nas suas diversas áreas, disse por quê. E aí, as coisas mais interessantes foram ditas. Por exemplo, nunca se amou tanto.
Quem disse isso? Uma grande especialista na área de sociologia, uma das mais influentes. Com relação à ecologia, com relação à descoberta científica, com relação à superação de doenças, o projeto Genoma tinha acabado. Nós já podemos começar a curar, não remediar. Que é muito interessante, né? Se remédio fosse bom, chamava curédio. Por quê? Porque remédio remedeia, curédio é que cura. Minha avó falava isso. Então, com a engenharia genética, nós temos a oportunidade de eliminar uma série de transtornos da nossa vida, tá? Através de várias maneiras. Mas isso, por incrível que pareça, nós temos tecnologia para fazer tanta coisa. Por que nós não estamos usando? Por motivos morais, tá? As pessoas seguram informações porque o que tem já está vendendo. Vocês têm ideia do prejuízo que vai ser para a humanidade, em termos econômicos, se a gente curar a gripe? Se eliminar a gripe? Você sabe quanto lucro a gripe traz? Hoje, antigamente eu dizia 5 bilhões de dólares, não, mas agora está em torno de 11. 11 bilhões de dólares de lucro com a gripe. Se a gente curar a gripe, você tem ideia das falências que podem acontecer? E não é só a gripe, uma série de doenças dão muito lucro, gente. Então nós lucramos com a enfermidade. Se a gente elimina as enfermidades... Ah, mas eu quero que elimine. Tem certeza que você quer que elimine? E os empregos decorrentes disso? Você tem ideia de quantas farmácias tem na cidade? E quantos vivem diretamente do que ela obtém com as farmácias? Ninguém parou para pensar, né? Imagina se todas fecharem a porta. Todos esses empregos forem perdidos. Toda essa renda deixar de existir. Fora todos os empregos relacionados a isso. Sim, é um prejuízo enorme. Então, é melhor segurar como está. E vamos levando mais ou menos. Somente quando houver uma reforma moral, e não precisa esperar 200 anos não, a tecnologia existe hoje, tá? Hoje. Se nós tivermos uma reforma moral significativa, em pouco menos de 20 anos, nós podemos eliminar 367 síndromes genéticas degenerativas e mortais. Espera aí, você não está sendo extremo? Não. E quem me disse isso foi uma das pessoas que trabalhou no projeto Genoma. Eu fui visitar o projeto, eu queria conhecer, e foi um inglês que veio me atender dizendo como o Brasil era incrível. E me disse um monte de coisa sobre o Brasil que eu, que era brasileira, não sabia. Como nós estamos, em termos de tecnologia, muito avançados na área de engenharia genética, na área de embriões congelados, na área de trabalhos de manipulação genética de vegetais, de uma série de coisas importantíssimas. Ah, mas isso não é coisa ruim? Quem disse para você que isso é coisa ruim? Jornalista, com certeza, né? Porque cientista acha muito bom. Esse cientista acha extraordinário. Você sabe se houver uma guerra bacteriológica no mundo, uma guerra, que é uma coisa terrível, sobrevive o Brasil? Por isso que ele é pátria do Evangelho? Porque a maior parte de vocês são imunizados contra a varíola. E aqueles que não são, os filhos são. E a base de todas as guerras bacteriológicas é a varíola. É uma cepa muito importante na guerra bacteriológica. E nós somos o único país do mundo que erradicamos totalmente a varíola, antes de todos os outros. E o nível de imunização que a gente tinha não é só para nós, para os filhos e netos. Então, quem foi vacinado de varíola não terá nada. Os netos serão parcialmente imunes, muitos deles não terão, e os netos vão sobreviver. Esse é o nível que nós estamos. E não é só isso, nós somos o número 1 em reprodução assistida. Não sei se vocês sabem, muita gente viaja para o Brasil para fazer inseminação artificial. Não é nos Estados Unidos? Não, no Brasil. Por quê? Porque vários países da Europa têm uma série de regras para impedir congelamento de embriões, trabalhos com engenharia genética, e o Brasil não tem. Então, existem muitas clínicas particulares que só atendem estrangeiros, principalmente em Brasília, em que as pessoas vêm para fazer inseminação artificial. Seleção de embriões, trabalho com células-tronco, não sei se vocês sabem, mas várias doenças degenerativas. Não sei se vocês sabem que nós, uma brasileira do Rio de Janeiro, descobriu a causa do Alzheimer, né? Pois já sabemos a causa do Alzheimer, foi uma brasileira chamada Suzana Ozel, que descobriu. Nós temos Nicoleles, que está fazendo uma interface entre o cérebro e as máquinas para permitir pessoas paraplégicas poderem andar. E ele conseguiu com sucesso uma interface muito boa. E na Copa do Mundo ele fez uma apresentação, ninguém notou, mas ele fez. E ele fez de propósito, para as pessoas pensarem sobre isso. O pessoal só viu o show da Anitta, né?
Mas não aquela... Não tinha um cara estranho andando no meio da... Era um cara com um exoesqueleto. Um cara paraplégico andando com um exoesqueleto. Ele não estava manipulando a mente, usando. Ele fez um protótipo e apresentou para todo mundo. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Levanta o braço, só para eu ter uma ideia. Uma pessoa, duas, três. Então, um homem paraplégico andou com um exoesqueleto, uma interface no cérebro. Então, isso existe, tá? E uma série de outras coisas existem neste momento, mas não estão sendo o quê? E com relação às síndromes, há muitos anos, em 1972, eu li a respeito de um experimento com ratos e bactérias para transferir sequências genéticas. E estavam falando aquilo. Aí eu perguntei, vem cá, há muito tempo eu li sobre... Ah, foi um sucesso esse experimento. Sabe qual era o experimento? Eles pegavam uma bactéria, tá? E introduziam nessa bactéria uma mudança em 3 letrinhas, tá? Uma sequência genética. E num rato, eles inoculavam e essa bactéria transferia para o rato uma proteína fosforescente. Ou seja, esse ratinho adquiria a capacidade de se tornar fosforescente na presença da luz, de uma determinada frequência. E eles usaram a bactéria para fazer essa mudança, em várias cepas. Aí foi um sucesso. Nós estamos na 19ª geração sem efeitos colaterais. De ratinhos, filhos de outros ratinhos, que têm essa enzima, essa proteína fosforescente. É um sucesso. Nossa, então deu certo, deu certo. Então, quando é que nós vamos poder usar isso? Como assim? Você pega a bactéria, digamos que você tem uma anomalia numa sequência de 3 genes, né? E vocês sabem que existem inúmeras síndromes, por exemplo, do rim policístico, de uma série de enfermidades mortais que matam crianças de 11 anos de idade, que são falhas em 3 letrinhas do DNA. O Projeto Genoma catalogou. Então, com essa bactéria, a gente pode consertar essas sequências. E essas doenças deixam de existir. Ninguém nunca mais vai ter rim policístico. Nem uma série de outras coisas. Então, é essa tecnologia. Aí eu perguntei, e aí? Bom, nós temos que começar com testes de animais de grande porte, depois seres humanos. E por que não? Nós não conseguimos verba. Não tem dinheiro. Como assim? Não tem dinheiro? Não. Por que não? Porque cura, né? É só uma vez, curou. Quem vai ganhar dinheiro? Remédio é mais interessante. Porque eu vou vender remédio quanto tempo para você? Muitos anos. E você vai comprar? Claro que sim, a dor é muito grande. Você paga o que for necessário para ganhar dinheiro. Então, nosso problema é tecnológico? Não. Nosso problema não é tecnológico. Nosso problema é moral. Ok? Bom, então é fácil de resolver? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Na verdade, serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, você vai saber que é cristão porque eles se amam muito. Então, eu lembrei dessa coisa do evangelho e eu levantei para fazer a palestra. Ok. Eu sou cientista. E eles usam isso como um termo pejorativo, né? Cientista é menos. Você vai falar de ciência, que coisa ruim, né? Coisa desagradável. É porque você não é capaz de falar de outra coisa. Na verdade, eu sempre achei que eu não deveria falar sobre isso, que é uma responsabilidade grande demais falar sobre isso. Você falar e não fazer pega muito mal, não é? Então existem falas de Jesus que são difíceis para eu verbalizar, né? Porque eu achava que você tem que ser sincero no que está dizendo. Então, perdoa, meu irmão. Você perdoa? Sério. Aí você vem aqui e diz, perdoa, meu irmão, e você não perdoa. Como é que fica? Não fica um pouco hipócrita? Tem uma definição sobre hipocrisia que eu amo. Eu achei linda essa definição. Hipocrisia é a arte de pregar aos outros aquilo que não se faz. Não é bonito? Eu achei. Melhor do que as outras coisas. Então, eu levantei e disse, o que eu vou dizer? Eu sinto muito que eu não seja a pessoa indicada para falar do Evangelho, mas eu vou tentar. Então, eu vou começar falando sobre Jesus, né? O Evangelho existe porque Jesus existe. Lembra? Cristianismo. O cristianismo não são seguidores de Jesus? Quem é cristão aqui, levanta o braço. Só para eu ter uma ideia. Não temos muçulmanos, judeus, só cristãos. Todos. Tem algum que não seja cristão? Tem um ateu.
Tem algum ateu aqui? Eu sei, tem muitos fãs ateus. Não? Todos cristãos? Beleza, foi assim que eu comecei lá. Se vocês são cristãos, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para vocês cristãos. Quais foram as últimas palavras de Jesus? E depois ele não disse mais nada. Vocês sabem por que Jesus ficou famoso, não sabe? Por que Jesus ficou famoso? Não sabem por que ele ficou famoso? Por que dividir a história antes e depois dele e tudo mais? Sabem ou não sabem disso? Porque pessoas assim, que deram origem a religiões, nós temos Buda. Vocês sabem que o budismo tem mais adeptos do que os cristãos, sabem ou não sabem? Não sabem? Sabe quantos habitantes tem na China? No Oriente? Na Índia? Então soma esse povo todo. E a maior parte da China não é cristã. A maior parte da Índia não é cristã. A maior parte do Oriente Médio não é cristão. A maior parte do Oriente em geral não é cristã. Onde tem mais gente? Logo, a maior parte da população é cristã? Não. Então por que o mundo não foi dividido em antes e depois de Buda? Ou Confúcio ou Lao Tse? Vocês sabem que tem mais budista do que cristão, não sabem? Então, por que não dividiram entre Buda? Por que Cristo? E por que os do Oriente eles aceitam isso também? O que tem diferente? Por que Jesus ficou famoso? Sabe por que ele ficou famoso? Porque essas não foram as últimas palavras. Depois dessas palavras, o que foi que ele disse? Lembram? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Lembram disso? E depois, o que aconteceu? Depois dessas palavras. Ok. Sinto muito. Vamos falar de Maomé, então. Maomé é mais fácil. Maomé é Buda, Krishna, Jesus. Pode ser? Até porque ontem foi... Que sexta-feira aconteceu o quê? O que aconteceu na sexta-feira? Ok, esquece. Quem é ex-católico, levanta o braço. Foi batizada, crismada, fez o catecismo. Beleza. O que comemoravam na sexta-feira? Ele morreu na sexta! Ele morreu na sexta! Ou não? Foi fingimento. Os romanos disseram que era fingimento. Foi mentira? Ele fugiu, se escondeu? Não. Ele morreu. Então ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito e morreu. E aí, teoricamente, seriam as últimas palavras. Já que ele morreu, acabou. As últimas palavras a gente diz antes de morrer, certo? E aí, não falou mais nada depois disso? Ele não morreu. Não, ele morreu. Ele ressuscitou, que vem depois de morrer. Então, para você ressuscitar, você tem que morrer primeiro. Então, ele diz as últimas palavras, morre, e não são as últimas palavras, por quê? Porque ele volta à vida e fica quieto, não diz mais nada. Diz alguma coisa depois de voltar? Diz ou não diz? Vocês têm certeza? Deixa eu perguntar, quem é cristão? Levanta o braço. Vocês sabem o significado de cristão, né? Seguidor de Cristo. O que é um seguidor de Cristo? Você não precisa ser exatamente cristão, você pode ser só espírita primeiro, né? Por exemplo, Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo e guia? O que é um modelo e um guia? Modelo, lembra quando você vai desenhar e tem um modelo? O modelo é aquilo que você copia, correto? Então você tem um modelo, aí você copia o modelo. Ou a forma, e no caso o modelo e guia seu é para você copiar o que ele fez, como ele se comportou, né? Então, ele fez um monte de coisas, ele se comportou de determinada maneira, e se ele é nosso modelo, é para a gente copiar o que ele fez. Mas o que é um guia? Não é a mesma coisa que modelo, guia é diferente. O que é um guia? Olha, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu preciso de um guia. O que o guia faz?
mostra o caminho. Então, Jesus, além de mostrar o caminho, ou seja, ele fala o que você deve fazer, como você deve fazer, ele também seguiu o caminho. Então, além de te guiar, ele também é um modelo a ser copiado. É isso que é modelo e guia da humanidade. Então, o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo e guia é... Por que não Buda? Tinha mais gente seguindo Buda. Jesus. Ok, Jesus. Bom, para ele ser nosso guia e modelo, a gente precisa saber o que foi que ele fez, né? Ou pelo menos o que ele disse. A gente sabe que ele disse aquilo, certo? Mas veja bem, ele morreu, voltou à vida. Ele continuou falando? Ex-católica, vamos salvar. Ela é a única ex-católica? Tem algum ex-protestante? Esses são... Então, eu sei que isso está no catecismo, tá? E também está na Bíblia. Então, as pessoas que estudam a Bíblia e o catecismo sabem disso, né? Então, Jesus, após a sua morte, volta à vida. E quais são as primeiras coisas que ele diz quando volta à vida? Gente, sexta-feira da paixão é quando ele é crucificado. Sexta ele morre, sábado, sexta morte, sábado, domingo ele faz o quê? E aparece para quem? Para quem que ele aparece, gente? Ninguém assistiu Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli? Passava toda sexta-feira passava esse filme. Tem o do Mel Gibson também. Tem um monte de filme de Jesus. Você chega em casa e dá uma assistida. Vale a pena. Páscoa está perto. E vocês são os cristãos. Eu sou cientista. Eu que não devia saber disso. É ou não é? Como assim você vai falar sobre esse assunto? Você não tem competência em falar sobre isso. Eu falo de ciência. E eu acho que estou falando cientificamente, não estou? Não são dados históricos? Que os cristãos deveriam saber? Eu falei para ela que eu seria malvada. Estou sendo. É a minha área, né? Lembra? Filosofia da ciência é isso. Então, quando você faz faculdade, é aquela parte que você odeia e que se você não fizer, não tem diploma. E se você fizer um doutorado, aí mesmo que eu sou um empecilho. A minha matéria vale mais do que medicina, viu? Sim, metodologia científica. E o doutorado é o quê? Pesquisa científica. Então, se você tirar menos que 5 em metodologia científica no doutorado, você leva bomba. Ok? Então, Jesus volta e aparece para quem? Maria Madalena. Aí ela vai tocar, não, vai contar. Aí ela sai correndo para contar. Aí ela chega lá e conta, e o que fazem com ela? Quem era o chefe dos discípulos? Aliás, quantos discípulos Jesus tinha? 12, certo? 12 discípulos. Quem era o chefe? Pedro. Aí Maria volta e conta o que aconteceu. E o que Pedro fala? Sério. Jesus voltou. E foi aparecer para você. Olha o que ele vira. Se ele tivesse voltado, apareceria para João, o discípulo amado. Ele não falou para ele e pegava mal, né? João. Ou, se fosse aparecer para uma mulher, apareceria para sua mãe ou uma dessas senhoras aqui presentes. Aí ela faz o quê? E nisso quem é que aparece? E mesmo aparecendo, teve alguém que duvidou, não teve? Mas espera, se ele falou com Maria Madalena, aquelas não foram as últimas palavras, foram? Então nós estamos falando de alguém que voltou da morte. Quando eles dizem ninguém voltou da morte, Jesus voltou. E ele falou várias coisas depois disso, tá? E depois que ele voltou, quantos discípulos ele tinha? Antes de morrer, ele tinha 12. Depois de morto e ressuscitado, quantos discípulos ele tinha? Tinha um monte, mas tinha um número exato, né? Que número exato foi esse?
Vocês sabiam que Chico Xavier psicografou vários livros sobre Jesus? Um deles chamado Boa Nova. E nos primeiros capítulos ele fala dessa volta e de uma cena importantíssima que aconteceu depois da Páscoa. Vamos lá, ex-católico. Um evento religioso importante que aconteceu depois da Páscoa. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Quantos sermões Jesus fez? Para ajudar. Menos que 10, mais que 5. Então alguém já pesquisou, ok. Quem que falou? Levanta o braço. E como você sabe? Ex-católica. Ex-católica. Isso. Pois é a primeira vez que alguém responde. Faz muitos anos. Porque lembra quando foi o aniversário do Evangelho? Pois é, faz um tempão. Então, quantos? Pode falar alto. 7. Só 7. E tem o último. O último tem nome. Qual é o nome do último sermão de Jesus? Deixa eu ajudar. Sermão da ascensão. Lembram que depois do último discurso, Jesus fez o quê? Puf! Sumiu. Não. O que foi que ele fez depois do último sermão? Ele fez o quê? Nunca viram na igreja? Tem uma igreja da Candelária, tem uma imagem. Quando você chega no Vaticano também, tem uma imagem. A imagem de quê? Em cima do monte está Jesus, assim, fazendo o quê? O que é a ascensão, gente? O que é? Ele flutuou e ascendeu, subiu aos céus. Então ele começou a voar, subiu no meio do céu. Por isso chama ascensão, sermão da ascensão. No Vaticano não tem aquela imagem de Jesus assim, flutuando, e embaixo uma montanha? É a imagem da ascensão. Então, sermão da ascensão. Ele falou e depois ascendeu aos céus. Todo mundo viu. Quem viu? Teve testemunha? Teve testemunha? Anete, você está sendo um pouco desagradável. Eu estou sendo um pouco desagradável. Eu só estou perguntando sobre Jesus Cristo. Meus discípulos... Nós estamos nos amando? Nós estamos seguindo quem? É Maomé que manda você matar os infiéis, viu? Não é Jesus. Estou sendo sincera. Não? Quantas pessoas Jesus matou? Quantos mandou matar? Quantos recomendou que matasse? E Maomé? Mas se você perguntar ao muçulmano, ele sabe direitinho o que foi que Maomé disse. Ele sabe direitinho a vida dele, com detalhes. Então, a ascensão de Jesus teve testemunha? Teve. Os discípulos, quantos discípulos estavam presentes no sermão da ascensão? Quantos discípulos oficialmente Jesus tinha quando estava fazendo esse sermão da ascensão? Isso está na Bíblia, eu não estou inventando, tá? Eu posso estudar muito neurologia, muita filosofia, mas eu também li essa parte. Quantos discípulos Jesus tinha? Olha, eu vou dar uma colherzinha de chá. 500. Como era o nome que davam a eles? Os 500 da Galileia. Lembram disso? Os 500 da Galileia. E o que aconteceu com os 500 da Galileia depois que Jesus ascendeu? Houve uma coisa religiosa importante que a igreja fala muito. Porque depois, aqueles 500 fizeram o quê? Eles foram pregar. Aonde? Tá brabo, né? Tem certeza que vocês não querem falar sobre Buda?
Porque tem aquele filme, O Pequeno Buda, bem bacana, eu posso contar as lendas de budista. As pessoas gostam de Buda, porque tem a coisa da meditação, tem aquelas lâmpadas, flor de lótus, tem uma coisa bem legal. Querem que eu fale sobre Buda? Krishna também é bacana, é Índia. Tem aquela coisa de mantra, a gente pode cantar um, entendeu? E falar sobre esse assunto. Krishna. Não? A gente pode falar Ganesha, aquele da tromba do elefante. Não? Zeus, que tal? Zeus, Júpiter, Atena. A gente pode falar sobre mitologia grega. Mitologia grega é bacana, não é bacana? Falar sobre mitologia grega. O negócio de Jesus é meio pesado, não é não? Ainda mais para quem não conhece. Esse é o problema. O que é um cristão? Não é um adorador de Cristo? Como a gente pode adorar alguém se a gente não sabe nem o que foi que ele disse? E olha só, ele só pregou por 3 anos, fez 7 sermões só 7. Sendo um mais conhecido, que é o Sermão da... Qual é o mais famoso dele? Sermão da Montanha. Para vocês terem uma ideia, Gandhi, que era hindu, Gandhi não era cristão, vocês sabem disso, né? Gandhi era um hindu. E ele era hindu mesmo, usava aquela fralda, meditava, acreditava no Ganesha, rezava para os deuses hindus. E ele disse uma frase: se tudo se perder e sobrar apenas o Sermão da Montanha, nada terá se perdido. Então ele meditava sobre o Sermão da Montanha, ele sabia o Sermão da Montanha de cor, e ele repetia constantemente o Sermão da Montanha enquanto ele estava fazendo aquele negócio. Quem sabe o Sermão da Montanha de cor, levanta o braço. Quem sabe o Sermão da Montanha de cor? Isso é orgulho, vaidade? Não, gente, eu sou cientista. É uma certa obrigação lá. Eu sou espírita. E está escrito aquilo, eu tenho que ter coerência, não é não? Então, sim, eu decorei o Sermão da Montanha porque Gandhi falou para decorar e eu decorei. Eu respeito Gandhi, acho uma pessoa importante. E ele era hindu. Se ele diz que a gente tinha que decorar, eu decorei. Entendeu? E não é grande, sabia? Sabia que dá para botar numa página só, tamanho A4? Que não é muito grande. Você sabia que o Sermão da Montanha tem 5 partes? Que é o seguinte, se você pegar os 4 evangelhos, isso está fora de ordem, mas se você pegar assuntos semelhantes, são 5 partes principais, tá? Deus, imortalidade da alma, tá? O reino de Deus, né? Não deu para notar qual é o quarto, não? Quarto e o quinto? Ok. Quais são as 5 partes do Livro dos Espíritos? Alguém sabe? O Livro dos Espíritos é dividido em 5 partes. Quais são elas? Deus, mundo espiritual. Qual é o terceiro? Leis morais. Qual a terceira parte do Sermão da Montanha? As bem-aventuranças, que é o aspecto moral do cristianismo. E a quarta e a quinta são as mesmas do Livro dos Espíritos. Vocês acham que é coincidência? Esse silêncio é de propósito. Então, o Sermão da Montanha vem de um homem que é considerado pelo Livro dos Espíritos o mais perfeito espírito a habitar na Terra, para servir de modelo e guia da humanidade. Para ele nos guiar, a gente teria que saber o que ele disse. Para ser de modelo, saber como ele se comportou. E pensa bem, se vocês são cristãos, adoram Cristo, ele morre e volta à vida, as últimas palavras de um homem que ressuscitou são ou não são importantes? E tem um sermão, o Sermão da Ascensão. Então ele fala várias coisas para 500 pessoas. Isso está escrito. É uma das poucas coisas, porque, por exemplo, se você pegar os evangelhos, tem lá, Jesus subiu, Jesus desceu, Jesus não estava lá, tem coisas diferentes. Quais são as únicas coisas que são iguais em todos eles? Os sermões. O Sermão da Montanha, o Sermão da Ascensão. São os mais perfeitinhos. Porque eles não podiam mexer. Por quê? Porque 500 testemunhas estavam lá ouvindo. E o Sermão da Montanha teve um monte de gente que copiou, inclusive senadores romanos.
Então, não podiam mexer. No resto que eles podiam, eles mexeram. Mas esses não podem. Então, são certinhos. O sermão da ascensão é muito importante. Quais foram as últimas palavras de Jesus antes de ascender? Em subir aos céus. E ele falou para 500 pessoas que saíram dali e foram pregar o cristianismo. Para que nós pudéssemos ser conhecidos. Vamos ser sinceros, sem hipocrisia, que é a arte de pregar aos outros aquilo que não se faz. Nós seguimos Jesus? Nós somos cristãos? Como é que você pode seguir uma pessoa se você não sabe nem o que foi que ela disse? O que foi que ela fez? E eu nem perguntei detalhes, não falei quanto ele curou, como... eu falei sobre coisas que ele falou, que não tem controvérsia, só 2 sermões, o sermão da montanha e o sermão da ascensão, os 2 únicos não tem uma controvérsia. É o único que é uma unanimidade entre católicos, protestantes, hindus, todo mundo. Por causa do número de testemunhos, número de cópias. Não tem divergência com relação a isso. Então, Jesus diz as últimas palavras para os cristãos, esperando que eles façam alguma coisa, e é isso. E aí você não vai dizer? Não. Por que deveria? Que motivação eu teria? Lembra que eu não sou especialista do Evangelho? Aí eu perguntei para o senhor como é um grande especialista do Evangelho, que seria indicado para fazer essa homenagem, o senhor poderia dizer quais foram as últimas palavras de Jesus? Aí ele disse, não. Bom, então pelo menos os sermões. Não. As parábolas, quantas ele contou? Não sei. Sabe onde foi o sermão, pelo menos? Não, também não. Onde ele ascendeu? Não. Então, do que se trata isso? Então, nós espíritas, nós não estamos nos amando muito. As brigas entre espíritas são muito intensas. Se fala muito mal de espírita, espírita falando mal de espírita. Se briga muito. Allan Kardec disse que os centros deveriam ser pequenos, que as pessoas deveriam se multiplicar. Aqui, um centro espírita só nasce depois que brigam. Eles brigam e fazem outro. Não há muita relação de fraternidade. É comum as pessoas falarem muito mal das outras. Então, tem razão. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E amar significa o quê? Querer bem. Lembram? Livro dos Espíritos. O que é caridade, segundo o Espiritismo? É dar dinheiro aos pobres? Cesta básica? Distribuir comida, tratamento espiritual, dar passe? Não. O que é a caridade segundo o Espiritismo? Indulgência, benevolência, na verdade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ok. O que é benevolência? Vou ajudar. Vem do latim. Não, isso aí é italiano, mas que vem do latim. Io voglio bene. O que é io voglio bene? Estamos em São Paulo, hein? Querer o bem. Então, benevolência é querer o bem de outra pessoa. O que é indulgência? Ver com olhos doces. Indulgência, dulcere, ver com olhos doces. Sabe o que é isso? É não culpabilizar, não antagonizar, ver com tolerância, ver com piedade. Tá? É você olhar com olhos bons. Então a pessoa comete um erro, a pessoa faz alguma coisa errada, a pessoa tem alguma coisa negativa em você, veja com olhos bons. Finge que gosta da pessoa, imagina. Se fosse alguém que você gosta, tivesse feito aquilo, você seria mais benevolente? Então, indulgência é essencial para ser benevolente. Porque a gente não é muito benevolente com os inimigos, é? Então, indulgência é essencial. Ver com olhos doces. Então, quando alguém faz, antes de julgar, pensa, se fosse meu filho amado, isso é ver com olhos doces. Indulgência, que gera a benevolência e que gera o perdão das ofensas. Se você não é indulgência e benevolência, não tem perdão. Sabe por quê? Mas não é de fácil perdoar. É que não precisa. É que se você é indulgente e benevolente, você não fica ofendido. E se você não fica ofendido, não tem que perdoar ninguém. É mole. Deu para entender ou não? Mais adiante, os Espíritos explicam isso. Onde? Em penas e gozos eternos, que é a última parte do Sermão da Montanha, que é igual dos Livros dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos está repetindo o que Jesus disse, com mais profundidade,
mas está. Mas a gente ignorou e continua ignorando. O que a gente está estudando, afinal? Se não é Jesus, é o quê? Exatamente. O nascimento mágico de Jesus, acho que vocês sabem, né? Negócio do anjo, aquelas coisas todas, aquela coisa mágica. Por que a gente se preocupa tanto com isso e não com o que ele disse? Porque em relação ao nascimento mágico tem controvérsias. Agora, o sermão não. E é o mesmo a divisão do Livro dos Espíritos. E mais ainda, o sermão da Ascensão, as últimas frases são para... Porque no Livro dos Espíritos, precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que foi escrita por Espírito de Verdade. Já ouviram falar? Quem é? Não sei. Mas ele fala de uma maneira assim muito... né? Ele faz uma referência ao Espiritismo. E essa referência é a mesma do Sermão da Ascensão. Ou seja, o Sermão da Ascensão é muito importante para os espíritas. Os espíritas deveriam saber a respeito. Porque uma frase, que não é a última, mas eu vou dizer, se o sal perder o sabor, com o que se há de salgar? Qual o significado disso? O sal é uma coisa poderosa, você sabe, né? É uma questão de sobrevivência, muito mais importante do que você se imagina. Você já viu o corredor na maratona? Depois, no final, quando ele perde os eletrólitos, e ele começa o quê? Perder a coordenação motora e uma série de coisas? Então, no deserto, a ausência de sal significa morte. Era alguma coisa preciosa, serviu como moeda durante séculos, não, durante milênios na humanidade. Você sabe como é que o Egito comerciava? Ouro não era importante, sal. O sal era a moeda que se trocava pelas coisas mais preciosas que tinham na época, durante muito tempo. Tá? Então, a alma da pessoa era medida e o sal era muito importante na mumificação e uma série de coisas, na religiosidade de vários povos. Então, se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Então, nós temos amor no coração? Os espíritas são conhecidos por muitos se amarem. Não são? Mas, teoricamente, você sendo espírita, você não é cristão? Não necessariamente. Você pode ser espírita e não ser cristão? Pode ou não? Complica, né? Qual o espírito mais perfeito para ser modelo e guia da humanidade? Não é Jesus? Então você vai ser espírita e não seguir esse modelo. Não vou seguir esse guia. E aí complica, porque tem uma outra colocação do Livro dos Espíritos. Reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Não escutei. Pelo domínio das más inclinações? Ok, se a gente pode traduzir assim, mas vamos pela tradução correta. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas tendências negativas. Eu não sei se vocês sabem que esse livro foi escrito em francês, né? E foi traduzido para o português. Tem algumas coisinhas, mas reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas tendências negativas. Porque nós temos? Temos. Né? Então, quando você se esforça para mudar isso, então, se ele fala sobre o verdadeiro espírita, é porque tem um espírita falso. Não é meio óbvio? Reconhece o verdadeiro espírita. Por quê? Porque tem um monte de espírita que não é espírita de verdade. Parece espírita. Senta como espírita, fala como espírita, né? Amaldiçoa como espírita. Umbral, você vai para um umbral e o obsessor vai te pegar, né? Porque você vai para um umbral e eu estou vendo uma aura ruim e você vai quase para o inferno, né? Vai virar um ovoide no quinto dos infernos e amaldiçoa. Quem não faz isso está obsidiado
Ou seja, o demônio já te consumiu, porque não é a mesma coisa. Qual a diferença? E amaldiçoa, e fala, e não tem nenhuma benevolência, nenhuma indulgência. Não vou nem dizer perdão das ofensas, certo? Ofendeu, vai para o quinto dos infernos com todos os obsessores. E isso é o que normalmente se fala, não? Não siga a criatura do mal que está obsidiado, porque fulano está obsidiado, que ciclano está obsidiado, e ele tem aquele olho clínico e vê todo mundo obsidiado. E isso é o comum. É espírita. Eu vou piorar um pouco. Eu não vou falar mais cristianismo, vou parar por aqui, porque já fui muito. Eu realmente, aparentemente, não tenho competência, já que eu não consegui convencer vocês que Jesus é alguém importante, que a gente deveria saber o que ele está dizendo. Vou falar de ciência, ok? Pode ser? Mais fácil, mais simples, mais acessível. Então, vamos falar um pouquinho de ciência. Só para a gente fechar, porque são 20 e 56. Falando 50 minutos, eu disse 1 hora. Mas aí passou um pouquinho, né? Pode fechar assim com ciência? Porque esse negócio de evangelho é meio barra pesada. Vocês entenderam por que eu não falo do assunto? Você não acha que é ruim? Fica uma sensação negativa quando eu falo do evangelho. Porque eu começo a ver essas incoerências e questionar. Eu sou cientista, vocês são evangélicos, e a gente fica nesse problema. E o pior é quando eles começam a falar mal do Egito. Eu não gosto de falar mal do Egito, o Egito era muito bacana. Muitas pessoas que falam mal do Egito não conhecem muito bem. Eu curto muito o Egito. E não só o Egito, como Roma também. Né? Os caldeus, não sei se vocês têm ideia dos caldeus como eram espetaculares, eram os arianos, eram capelinos que vieram para o mundo para oferecer um monte de tecnologia e foram embora, e a gente ainda não captou tudo isso. Vocês sabem que o cimento romano só foi descoberto há 10 anos atrás, né? A Via Ápia, sabe o que é a Via Ápia? É uma grande via romana de paralelepípedos. Estão lá até hoje, nenhum saiu do lugar. Se não tem é porque alguém arrancou. Agora, se a gente fizer uma rua aqui em Santos, 2 meses depois, tá como? Então, depois desse tempo, a gente não consegue fazer um cimento igual os romanos. Mas eles descobriram recentemente como é que era o segredo, e agora a gente tem um cimento tão bom. Se você pegar construções romanas, elas estão em perfeito estado. Sabe por que não está até hoje? Porque as pessoas arrancavam para usar, porque os paralelepípedos eram perfeitinhos, o cimento era muito bacana, então eles construíam em cima. Eles tinham água encanada. Em Roma, tinha água encanada, tinha banheiro público, tinha esgoto. Sabia? Sabe quanto tempo levou para a gente ter esgoto de novo? Vocês sabiam que os esgotos de Paris foram construídos pelos romanos? E funcionam até hoje? Eles quiseram modernizar, deu errado, deu um problema, transbordou o esgoto, aí eles voltaram a usar os romanos. Porque não tem erro. Vocês estão me entendendo? Sobre evolução? Então, Jesus é alguém importante. Vou parar de falar sobre isso, vamos falar sobre um pouquinho de ciência, né? Sobre o cérebro, por exemplo. Tá? Não sei se vocês sabem que durante toda a evolução da humanidade, nosso QI, nosso coeficiente intelectual aumentou. Desde que a gente começou a medir, ele sempre aumentou. Mas é óbvio que quando a gente estuda o Australopithecus, as várias fases, Homo erectus, Homo sapiens, houve uma evolução. E pela primeira vez na história da humanidade, nosso coeficiente intelectual diminuiu. Pela primeira vez, desde que começamos a contar, e o que a gente supõe, o nosso coeficiente intelectual caiu. Caiu de 2 a 3 pontos, é muita coisa, gente. E sabe como é que mede? É assim, você pega o avô com 18 anos e mede. E aí você mede o neto com 18 anos e mede. Então não é de pai para filho, é de avô para neto. Para passar uma geração inteira, tá? Então, mede o avô aos 18 anos, e aí tem o filho, o neto com 18 anos a medir também. E caiu 3 pontos. Essa nova geração é tecnicamente menos inteligente do que a geração anterior. Por quê? Qual o problema? Videogame, redes sociais, rock and roll. Que sempre disseram que a culpa do rádio, a culpa da televisão, a culpa do rock and roll, da dança e um monte de coisa. Não, não é, tá? Porque isso sempre aconteceu e não é a causa. Não é o que você está fazendo. Chegou-se uma descoberta recente, eu não falei da Suzana Ozel, que descobriu a causa do Alzheimer? Vocês sabem que o Alzheimer está aumentando, está tendo aquele problema todo, né?
Culpa de quem? O que está acontecendo? Não é a rede social? Não. Na verdade, a rede social não faz mal não, tá? Não tem nenhuma pesquisa científica que diga que o cérebro tem problema com rede social. Na verdade, é o contrário. Tem uma melhora. Então, não é a causa da diminuição do coeficiente intelectual. O que é que nós deixamos de fazer? Viu como mais 50 minutos dá para a gente falar? A gente preencher essa lacuna, muito interessante. Eu faço um seminário e ninguém reclamou, o povo fica até o fim, 3 horas depois, eles continuam para saber o que vai ser. Então, eu não vou poder contar para vocês qual é a causa, mas fica a possibilidade de vocês irem no seminário e eu desenvolver esse tema, que é interessante, tá? Nós deixamos de fazer uma coisa e essa é a causa da diminuição do coeficiente intelectual. Mas eu quero falar sobre o espírita especificamente, porque é a mesma coisa. Por que que o espírita hoje não é tão espírita? Por causa do mesmo motivo que está diminuindo o coeficiente intelectual das crianças. Uma das coisas é imaginar-se como espírita. Você precisa estudar o espiritismo e se ver como espírita. Finge que é espírita. Como seria se eu fosse espírita? O que eu faria se fosse espírita? Se você imaginar isso, imagina não se vingar. Imagina não falar mal de ninguém. Imagina dizer coisas boas. Bom dia, boa tarde. Você está linda hoje. Que bom que você veio. Estou muito feliz de estar aqui. Só finge. Se você imaginar isso, o cérebro não sabe a diferença. Para ele já é. E ele começa a criar uma série de estruturas cerebrais para coincidir com o que você está imaginando ser. É claro que essa coisa que você não está fazendo ajudaria muito. Eu não vou contar. Tá? Porque senão, qual é a vantagem, né? Eu podia cobrar, não podia? Está sendo grátis. E o problema do grátis é que a gente não valoriza muito. Se fosse bom, ela cobrava. Sério. Tá? Então, a pessoa, se você ganha dinheiro com o espiritismo, não. Se eu ficar em casa e cobrar uma consulta, você não acha que eu ganho mais? Pensa nisso. Mas por que não pensou antes? Porque os cristãos amam muito. Quem não é cristão não faz isso. Quem não é cristão julga muitos outros. Ah, ela tá de avacalhação. Com certeza está ganhando algum por fora. Não pode ser tão assim. É uma coisa ruim. Ela é negativa, desagradável. E aí a gente fica com esse julgamento. Por exemplo, se a pessoa não tem voz boa, a palestra não é boa. Quer ver a pessoa falar assim, como foi a palestra? Não, foi muito bacana. Foi o que ele disse, não sei, mas foi lindo. Então, se eu falar muitas palavras difíceis e não forçar as pessoas a pensarem, é mais agradável, é mais fácil. Então, é mais fácil falar de neurociência. Muitas pessoas não entendem, a gente fala um monte de coisa, que bonito que foi, não sei o que ela disse, mas foi lindo. E vamos embora. Filosofia é ruim, porque obriga você a pensar. É por isso que eles são mortos. Mataram Sócrates, mataram todo mundo. Não tem um filósofo que escapou inteiro. Não sei se vocês sabem disso. Por quê? Porque eles são muito desagradáveis. Porque ele me força a pensar em algo que eu não queria pensar. Ele me força a ver algo que eu não queria ver. E o pior de tudo, ele me faz ver o que eu vejo todo dia de maneira muito estranha e desagradável. Chama-se evolução, crescimento, amadurecimento. É doloroso por quê? Porque ingenuidade, gente, não é virtude. Ingenuidade é não saber. E a gente vai poder usar essa desculpa para sempre? Então, eu estudei muito Egito, não sei se vocês estudaram. Toma cuidado para não ir para lá, porque o planeta Tupão vai passar e vai levar todo mundo para o inferno, não, vai levar para o Egito, no outro planeta. Ah, mas o Egito é muito bonito. Não tem micro-ondas, não tem meias candles, não tem air fryer, não tem celular, não tem rede social e, principalmente, não tem Netflix. Você não vai poder ver suas séries. Que é o que a gente faz quando sai do centro, vai para casa e assiste os dragões lá da Daenerys, né? Teve um dia a pessoa assim, você não podia encerrar logo, porque vai ser o último capítulo da Daenerys lá, não sei o quê. Aí eu disse, tá, antigamente era novela, né? Quem matou o Odette Roitman, mas agora é o dragão da Daenerys. E fica aí. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Não sei, a gente pode pedir ajuda aos irmãos protestantes, com certeza. Eles estão sabendo. E isso é importante para nós? Sim ou não? Só para saber se a palestra valeu, né? É importante para nós saber as últimas palavras de Jesus?
um cara que voltou da morte, deve ser importante, porque a gente sabe as últimas palavras do Michael Jackson, as últimas palavras de Getúlio Vargas, as últimas palavras de um monte de gente que eles falam e a gente sabe, mas a de Jesus, não. Então, de neurologia, nosso coeficiente diminuiu, nós deixamos de fazer uma coisa essencial para que essa coisa se desenvolva, e é também o motivo de muitos espíritas não serem verdadeiramente espíritas. Por quê? Porque não sabem como fazer isso. Porque para você saber como domar as tendências negativas, você tem que saber como funciona. Você tem que saber o que foi que Jesus disse para você fazer. Tem que entender o significado do que ele disse para você fazer. Mas, no mínimo, tem que saber o que foi que ele disse. Para não ficar o quê? Superficial. Várias palestras minhas viralizaram porque eu falava sobre como as palavras de Jesus eram cientificamente verdadeiras. Então, 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam mais leves? Então, não é só isso, né? Eu falei também sobre a caridade. Eu falei sobre vários temas que Jesus disse para demonstrar que o cérebro faz exatamente aquilo. E não é só isso, tem uma coisa muito nova que eu estou preparando para falar sobre Jesus, muito importante, nova, e que acabaram de descobrir. Ano passado publicaram uma pesquisa que comprova mais uma fala de Jesus, que vai ser minha próxima palestra viralizando. Mas qual o significado disso se a gente não é cristão? Eu vejo muitos espíritas se preocupando muito com Maomé, que Maomé era avatar, com um monte de coisa, mas não... Eu vi palestra de meditação, vi pessoas fazendo curso sobre meditação, sobre budismo, zen budismo, coisas desse tipo, yoga. Yoga é bacana também, eu acho legal. E Jesus? Então, a gente já sabe muito de Jesus. Sério, a gente sabe muito sobre Jesus? Não valia a pena a gente fazer um estudo sobre Jesus? Não estou falando de estudo bíblico, porque toda vez que a pessoa faz estudo bíblico, começa a estudar Moisés, né? Eu acho que... Vamos fazer um teste. Vocês sabem as pragas do Egito? Quem sabe as pragas do Egito, levanta o braço. Pois é, né? A praga do Egito você sabe, mas as outras palavras de Jesus não. Eu sei porque na apostila de evangelização, eu não sei se vocês sabem, meus pais eram espíritas. Então, eu sou formado e pós-graduado em espiritismo. Eu fiz maternal 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro ciclo, pré-juventude, juventude, são 10 anos. E a apostila começava sempre com Moisés, antecedente do cristianismo. E sempre falavam das pragas do Egito. Eu tinha uma raiva dessas pragas. Porque ele perguntou, quantas pragas Moisés lançou? Quais eram as pragas? E isso e que. E eu não via o significado, porque eu não acreditava muito nessas pragas, então não era um problema. Mas as pragas a gente sabe, né? Mas Jesus é muito mais importante do que você imagina. Só repetir o Sermão da Montanha como um mantra, como fazia Gandhi, já vai te dar bem-estar. Recentemente eu falei sobre as palavras de poder e como elas mudam. O nome disso é neurociência. Então, o cérebro tem um automatismo. Determinadas palavras que você usa mudam a sua química cerebral. Eu não estou mais falando de evangelho, pode esquecer. Eu estou falando de cientistas ateus, cara de gente boa, que provou que isso é verdade. Você sabe o que foi que eles provaram? Que quem é religioso, quem acredita em Jesus, sofre menos infarto do que quem não é. Pessoas que têm câncer e têm religião têm 86% mais chances de se recuperar. Mas só quem é cristão mesmo. Quem não sabe o que foi Jesus disse, não serve. Não vale. É para cristão mesmo, autêntico, sabe? Aquele que segue a mesma coisa. Então, eles têm menos infarto e têm 87% a mais de chance de recuperar do câncer. Foi? É isso que eu gostaria de dizer. E não foi o evangelho que disse, foi cientistas ateus, gente boa, gente que vocês acreditam, reconhecem, pessoas assim tituladas, que demonstraram que quem acredita em Jesus tem mais chance de recuperar de doenças degenerativas, uma série de coisas. Eu falei de duas, do infarto e do câncer, mas não foi as únicas. Teve várias outras também, que estatisticamente demonstram que agora a gente tem computador, tem redes mundiais, tem inteligência artificial, dá para tabular resultados em vários países ao mesmo tempo. Então, coincidiu da gente ver o quê? Em nível de recuperação, a discrepância é absurda, tá? Entre pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Então, quando diz que religião é muito ruim, pode ser em muitos sentidos, mas em termos de saúde não é. É muito bom.
Ok? Então, só para ficar, no final disse uma coisa bacana. Aí vocês podem dizer, não, fica só a consciência, que é melhor, não fala mais do evangelho, que realmente é ruim, ok? Mas, quem sabe, na próxima vez que eu voltar, que é a primeira vez que eu venho aqui e vou deixar essa má impressão horrível, mas pode ser que na próxima, quando eu voltar e perguntar quais foram as últimas palavras de Jesus, o que vai acontecer? Quem sabe, levanta o braço. O que vai acontecer, gente? Só para eu encerrar bem. O que vai acontecer quando eu voltar e perguntar quais foram as últimas palavras? Quem vai levantar o braço? Quem? Mostra para mim. Vê se vocês têm fé. Vou contar uma piada. Ah, mas isso é ruim. Vou contar, tá? Numa cidade do interior, seja o interior de São Paulo, uma grande seca aconteceu. As pessoas estavam numa situação muito ruim. Na verdade, é no interior da Bahia, mas uma seca muito grande. Aí resolveram chamar um padre milagreiro, um cara que fazia milagres e tudo mais. E ele disse que ele poderia fazer chover. Então, eles se reuniram, pagaram a passagem dele, ele chegou na cidade e vou fazer uma missa e nesse dia a chuva vai cair. Mas é preciso que vocês tenham fé. Aí todo mundo foi, a cidade inteira estava lá esperando e ele começa a missa, termina e agora nesse momento, com a ajuda da fé dos senhores, a chuva vai cair. Não caiu. Não caiu. Mas é óbvio. Cadê a fé? Não, a gente tem fé. Eu vou provar que vocês não têm fé. Quem aqui trouxe o guarda-chuva? Se tivessem fé, tinham trazido. Não é? Então, vamos lá. Da próxima vez que eu voltar e perguntar quem sabe as últimas palavras de Jesus, quem vai levantar o braço? Foi um verdadeiro prazer estar com vocês. E lembra quando eu comecei? Um verdadeiro prazer? Antes era uma saudação. Depois da pandemia, não. Porque quando eu voltei, eu conseguia falar muitas horas, sem me cansar, sem nada. E eu achei estranho. Eu não estava ficando velha? Como é que eu melhorei? E aí Divaldo Franco me disse o motivo. Ele disse o seguinte: se o que você disser agradar alguém, se uma pessoa ficar gratificada com o que você disse, entenda, a gratidão é um dos sentimentos com maior poder curativo. Então, se apenas um se sentir gratificado, é como um super passe magnético que você recebe. Por isso você se sente mais forte, mais jovem, consegue mais fôlego, aguenta muito mais do que falar pela internet sozinha. Então a presença de vocês é realmente muito importante. Por isso quando eu digo que é um grande prazer estar com vocês, estou sendo absolutamente sincera. Foi um prazer estar com vocês, muita paz. A experiência de caminhar em busca da verdade é uma jornada de constante aprendizado e reflexão. Certos ensinamentos, por sua profundidade e coerência, ressoam em nossa consciência, convidando-nos a uma análise mais atenta do nosso papel na construção de um mundo mais justo e harmônico. A verdadeira transformação, afinal, não se encontra apenas na razão, mas na vivência firme e contínua de princípios que elevam a nossa essência. Com sua formação em neurologia e um profundo conhecimento da filosofia, Anete Guimarães representa uma ponte entre a razão e a fé. Sua abordagem, que busca conciliar a neurociência e a doutrina espírita, nos convida a uma reflexão única, demonstrando que o estudo das leis do espírito e as descobertas da ciência podem e devem caminhar de mãos dadas para um entendimento mais completo da vida e do ser humano. A codificação espírita esclarece que a elevação do espírito é um processo contínuo de progresso moral, cujo cerne reside na reforma íntima. Um espírito, em sua trajetória evolutiva, domina suas tendências negativas pelo esforço consciente e pela vontade de se aperfeiçoar. Não se trata de uma imposição externa, mas de um imperativo da consciência que reconhece, por meio do intelecto e da experiência, a superioridade das virtudes. O verdadeiro espírita, portanto, não é definido por suas crenças ou pela sua frequência a um centro, mas pela luta diária e silenciosa para vivenciar o Evangelho nos mínimos atos da vida. O conceito de caridade se eleva a uma dimensão sublime, transcendendo a mera assistência material. A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas constituem os pilares da caridade autêntica. A benevolência expressa o desejo sincero de bem-querer ao próximo, uma disposição de alma que se manifesta em ações concretas.
A indulgência, por sua vez, é a capacidade de olhar para o erro alheio com olhos compassivos, desprovidos de julgamento e de censura. O perdão, consequentemente, torna-se um ato natural, pois a alma indulgente e benevolente não se sente ofendida, liberando-se da mágoa e fortalecendo-se na compreensão. A caridade, nestes moldes, traduz a essência do amor evangélico, como apresentado por Jesus e esclarecido pela doutrina. A harmoniosa união entre o pensamento de Jesus e o arcabouço do Espiritismo é evidente na estrutura de seus respectivos ensinamentos. A codificação apresenta uma analogia impressionante, como a demonstrada por Annette Guimarães, ao evidenciar que os grandes temas do Sermão da Montanha se refletem na divisão do Livro dos Espíritos. Essa convergência não é casual, mas a confirmação de que os princípios de Deus, da imortalidade da alma e da lei moral são universais e imutáveis. O Evangelho, assim, é validado pela razão, e o Espiritismo é enriquecido pela sua moral sublime, formando um todo coerente para nossa orientação e amadurecimento espiritual. A busca pela verdade, por vezes, desafia a ingenuidade, que se manifesta não como uma virtude, mas como um estágio de não saber. O amadurecimento do espírito exige, invariavelmente, a superação desse estado, um processo que pode soar doloroso por nos obrigar a confrontar nossas próprias ilusões e confortos. A evolução verdadeira se dá quando o intelecto e a moral se desenvolvem em uníssono, permitindo-nos ver o mundo não por meio de crenças fáceis, mas pela luz de uma consciência amadurecida. O Espiritismo, como ciência de observação e filosofia de consequências morais, nos oferece as ferramentas para essa jornada de crescimento, instigando-nos a pensar, a questionar e a transformar a ingenuidade em uma fé alicerçada na razão. O conhecimento, por si só, não basta. É a sua aplicação que consolida a evolução. A busca incessante pelo estudo, pela reflexão e pelo entendimento das leis divinas não é um exercício puramente intelectual, mas uma ferramenta para aprimorar a nossa conduta. A verdadeira fé não é cega, mas uma convicção sólida que nasce da razão e se confirma na prática constante do bem. A jornada do espírito é incessante, e o aprendizado se revela em cada passo. Que possamos, então, absorver com humildade os tesouros do conhecimento espiritual, transformando-os em ações de amor e sabedoria em nosso cotidiano. Que cada reflexão nos inspire a dar mais um passo na direção da luz, construindo em nós o espírito reformado e pronto para a felicidade que nos aguarda.